vocês têm tudo a ver, você e meu irmão precisam se conhecer, porque vocês amam gastronomia. E aí ele falou, não, eu faço um risoto de brie com uva muito bom, eu vou cozinhar pra você. Enfim, cozinhou o tal do risoto, ficamos juntos para sempre. Então o risoto nos uniu. A gente veio em nosso carro com 20 parcelas, 20 cheques. Troquei os cheques, peguei o dinheiro à vista, paguei as coisas e virei pra ela e falei, agora a gente vai comprar uma câmera de 30 mil reais. 35 mil reais. A gente estudava, tipo, 8 horas por dia e o resto que sobrava a gente gravava uma receita. Então começamos a fazer esses vídeos de 15 segundos e ninguém fazia receita. E começou a viralizar, dava, tipo, milhões de views. Hoje eu recebo um casal que transformou a paixão por comer bem em um negócio muito lucrativo. Eles começaram com um blog em 2010 e hoje somam mais de 20 marcas patrocinadoras, além de serem sócios de uma importadora de vinhos, uma marca de bebidas não alcoólicas, marca de balas e recentemente assinaram um cardápio e a sociedade do icônico Banana Café. Tudo isso começou com risoto de queijo brie. O ramo que mais fecha de empresas é restaurante. Acho que o mais importante é o dono do restaurante entender quem é o meu público. Porque às vezes o público dele não tem tanta referência gastronômica que nem ele tem. O ambiente conta muito. Atendimento impecável. Atendimento bom. A comida pode ser, às vezes, não ser a melhor de todos, mas que seja um ambiente gostoso pra entre amigos. Pelo serviço e pelo ambiente, a gente abre mão de algumas coisas que seria se eu estivesse lá avaliando. Se a comida for boa e atendimento ruim, a pessoa não volta. Se a comida for ok, aceitável, tinha um prato mais ou menos, tinha um que era legal, o serviço for impecável, lugar super aconchegante, eu acho que o cara dá e fala, pô, vamos dar uma segunda chance? Será que não melhorou a cozinha? Vender influência é muito mais caro do que audiência. Vale muito mais. Então é muito legal você ver como às vezes uma coisa tão boba que uma receita que você passa pode mudar a vida de alguém. Sejam muito bem-vindos ao Diário de um Restaurante, Anisé, do Pão ao Caviar. Muito obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bora nessa. Vambora. Vamos? Vamos lá, tem muita coisa pra Bora, gente tem falar. muita coisa pra contar. Quero muita visão assim de pessoas que já visitaram centenas de operações. Muitas. E antes da gente ir para a primeira pergunta aqui, um recado rápido para você que está assistindo a gente e ainda não é inscrito no canal. Se inscreve, toda segunda-feira, meio-dia tem um episódio novo com feras da gastronomia e você se inscrevendo, eu juro, vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para continuar trazendo convidados de peso aqui pra gente. Então, vamos lá. Do pão ao caviar. Exatamente. Como que surgiu? Vamos lá, eu conto esse começo? Pode contar. Tudo começou em 2010, a gente se conheceu em 2009 por conta do risoto de brie com uva, realmente, porque eu tava na faculdade de Direito, ele fazia Economia. Minha primeira amiga, a primeira pessoa que eu vi na faculdade foi a irmã dele, e falou, vocês têm tudo a ver, você e meu irmão precisam se conhecer, porque vocês amam gastronomia. Aí eu falei, ai, obrigada, não quero, eu era muito nova, eu tinha 18 anos. Aí esse menino apareceu na casa da irmã dele sem querer, coincidência, né? E a gente tava estudando. E aí ele falou, não, eu faço um risoto de brie com uva muito bom, eu vou cozinhar pra você. Enfim, cozinhou o tal do risoto, ficamos juntos para sempre. Então o risoto nos uniu. E aí em 2010, um ano depois, a gente realmente, nossa paixão em comum era a gastronomia, a gente sempre saiu pra comer, cozinhava um pro outro. E eu tava na época de blogs, começou o blog de moda. E eu amava, eu falei pro Zé, quero muito fazer um blog. Aí ele falou, de moda não tem nada a ver com você. Exatamente. Eu falei pra ela, do que você quer ter um blog ou você quer ter um blog de moda? Porque de moda não vai rolar você falar, porque na verdade eu não Não era uma coisa entendia que eu nada entendia. mesmo de moda. Ela falou, não, quero ter um blog, não importa do que seja. Eu falei, poxa, vamos montar um blog de gastronomia então. E na época, os blogs eram blogspot.com.br, tinha uns templates prontos lá e... O único template era o de café, que era o único de Era um gastronomia. fundo de café. Era a maior associação que você conseguia fazer num template pré-pronto, era esse cafezinho, uns cafezinhos atrás. Enfim, fizemos lá um blog, começamos a escrever. E na época era tipo um diário mesmo. Hoje eu fui visitar tal coisa, era bem como... você diário. contando a sua experiência nos lugares, mas na primeira pessoa, super legal. Enfim... O blog pegou mais tração quando a Ana participou de um programa na Ana Maria. Exato, eu fiz o Mais Você. Em 2012, ela me convidou pra fazer. Na verdade, era o Zé pra ser convidado. O Zé não gostava de programas de TV. Ele falou, eu não vou. Eu falei, eu vou. Eu sempre fui muito aparecida, eu gostava de falar. Eu falei, eu vou. Só que tinha que filmar o seu trabalho. E o meu trabalho era o escritório de advocacia, que não deixou eu filmar. E aí eu falei, putz, eu tenho um blog que eu escrevo às vezes. Nessa época, o Zé tava meio desencanado do blog, porque o blog não dava dinheiro, dava muito trabalho pra fazer. Era um hobby. Era hobby. Então, assim, o Zé, quando tava afim, ele escrevia. Era assim, né? E, exatamente. fora isso, tinha a parte que as pessoas zoavam a gente. Tipo, blogueirinho. Nossa, o que você vai fazer com esse blog? Que ridículo. Então, imagina você na faculdade sendo zoado. Não, né? Era não, hoje quem é novo não vai nem entender, mas na época... o
pessoal não entendia nada. Falava, É, o que você que tá você fazendo tá com um fazendo? blog? É. Que é isso, irmão? O pessoal falava. Até porque vocês não eram do mundo de gastronomia, né? Nada a ver. Nada a ver. Um fazia economia, outro direito, assim, não era nada. As minhas amigas achavam o máximo. Os amigos deles achavam legal, mas zoavam, né? Zoavam. E aí a Ana Maria falou: bom, o que você faz? Eu falei: eu tenho um blog que eu escrevo às vezes. Ótimo. Crítica gastronômica. É isso que você vai ser. Então apareceu eu na casa da minha mãe, lá, no escritório, tipo, digitando no blog, aquele blog horroroso, desse fundo de café. E o blog que tinha 5 mil visualizações por mês, que já era bom, foi pra 100 mil, 150 mil, né? De visualização. Eu acho que foi no dia No que dia. deu 100 e poucos mil. No dia, No dia. tava tendo quase 2 mil acessos simultâneos no site, o pessoal gerando muita visualização no site. E a o gente não site sabia era o que muito fazer. ruim. Muito ruim. A gente falou que a gente precisa fazer alguma coisa. Minha irmã, na época, tinha feito moda, ela desenhava muito bem, ela desenhou um site em 1 segundo pra gente. A gente contratou um programador que programou o site em, sei lá, 2 semanas a gente mudou o site. Fez um site super legal. É. Que foi durante muitos anos esse site. E aí, na época, pode falar a marca? Pode? Na época, a Gol queria fazer um patrocínio. Um banner, porque na época era banner que você ganhava dinheiro no site. Então você vendia o banner de cima, era o mais caro, aí tinha um banner lateral, era X. Aí você colocava, tipo, buscador e recebia comissão do buscador. Aí você colocava seguro de viagem. Aí você enchia de coisas e você ganhava por clique. Outra época, Era né? era outra época, assim, era muito louco isso, pensar isso. E a gente começou, a gente falou, bom, acho que a gente tem um potencial. E a gente começou a falar, vamos monetizar esse negócio. A gente começou a monetizar, começou a dar certo, a gente saiu dos nossos trabalhos que a gente tinha, né, de estágios, que era estágio. Uhum. A gente falou, a gente vai terminar a faculdade, mas a gente vai tentar se dedicar ao blog. Nossos pais falaram, boa sorte pra vocês, assim, a gente não vai ajudar vocês, né? A gente não vai patrocinar a viagem de vocês, essa vida. Então, boa sorte, vocês ganharem dinheiro, vocês seguem aí. A gente falou, tá bom, a gente vai conseguir. Então, dá um ano pra gente, que a gente vai fazer esse negócio dar certo. E o curioso é que não tinha referência na época, né? Nenhuma, não existia. Então, como é que a gente fazia? Eu era a Patrícia na época. Então, a pessoa que vendia a gente, a pessoa mandava um e-mail, ou a gente mandava muito e-mail pras marcas, porque não era comum. A marca, o que ela fazia? Recebidos. Você lembra disso, da época? Recebi. Então, elas mandavam, tipo, pacotes de macarrão, pacotes de arroz. E elas queriam que você postasse. E a gente, desde o começo, a gente negou fazer isso. A gente falou, pô, a gente não vai trabalhar de graça. Então, a gente se posicionou assim. E a Ana deu uma pulada de uns 5 anos de Ah, é. tempo com esse negócio do Recebidos. O Recebidos, na verdade, eu nunca vi ninguém fazer um Recebidos antes do que a Ana Do que que eu fiz, é inventou verdade. praticamente o Recebidos. No comecinho, logo quando a gente criou o Instagram, acho E que foi 2012, depois começo do 2000, programa da Ana Maria Braga. Logo depois do programa, a gente fez a página do Instagram do Pão ao Caviar. Já tinha Instagram. Já. Já tinha Instagram, E tava tinha um começando. monte de blogueira já famosa. Lala Rude, a Tássia Naves, a Camila Coutinho. Essas meninas eram muito famosas. A Ana falou, vou fazer um recebido pra elas. Mandou fazer Um brownie. um brownie super legal, um moleskine, E uma enfim. caneta. Fez um kit do Pão ao Caviar e mandou pra todas. Só que já com o nosso logo. Em todos os brownies tinha nosso logo e a nossa arroba. Mandei pra todas elas. Ninguém postou. A primeira pessoa que postou foi Lala Rude, que era a blogueira mais famosa na época. Porque ela fazia personal com a minha personal e ela amava esse brownie. Então ela pegou e postou uma foto. Obrigada, Anisé, pelo presente. Não marcou nosso arroba na legenda. Aham. Só que dava pra ler. Dava pra ler na foto, que tava escrito arroba do Pão Caviar no brownie. Olha, se não E tivesse. todos os amigos começaram a marcar arroba do Pão Caviar, melhor blog que tem, né? E aí, o que as outras blogueiras que amavam a Lala fizeram, que já tinham recebido o brownie, postaram também. A Só Lala porque- postou, eu vou postar também. E começaram a postar. Naquela época, a gente ganhou uns 30 mil seguidores. Naquela época. 2012. Era muita coisa. Era muita coisa. Vocês eram Quem muito tinha famosos. Aham. Quem tinha muito, eu não lembro quanto que era, tinha 100 e poucos mil. A gente com muito seguidor. E aí todas postaram, tipo, Camila Coutinho mandou mensagem: Ana, quero muito receber o seu brownie, por favor, me mande. Tipo, nesse nível. E eu mandei o brownie. Entendeu? E aí, então eu fiz Super o legal. primeiro recebidos lá em 2012. Mas das grandes marcas, então, nesse período, né, de 2012 a 2017, a gente se posicionou muito de não postar de graça. Porque, assim, ajudar pequenas pessoas, que é o que a gente fazia com restaurantes, que a gente vai chegar nessa parte, a gente ajudava com o maior prazer. Agora, postar para grandes marcas que tinham uma verba de marketing grande, investiam em mídia na TV, em revistas, a gente falou, pô, essas marcas a gente não vai postar de Não graça. preciso, vamos no supermercado e compro. É.
Por que eu vou fazer propaganda de graça? E os influenciadores, os influenciadores e blogueiros de gastronomia postavam de graça pras marcas. E a gente falou, não, a gente não vai postar. Então, foi um posicionamento que a gente teve muito desde o começo de não postar recebidos dessas marcas grandes, o que pra gente foi muito bom, que a gente entrou numa lista de esse daqui a gente tem que pagar. Eles não fazem coisa de graça. Desde o começo já colocaram o que pode e o que não pode com vocês, Exato, né? e a gente queria viver do blog. Então, assim, a gente falou, fazendo recebidos que a gente não vai viver. A gente começou a viajar, né? Então, 2012, foi que a gente começou a parte de viagem também? 13. Então, a gente escrevia de Primeira receitas. viagem que a gente escreveu foi uma viagem insana que a gente fez uns 45 dias pelo verão europeu. Várias cidades muito legais e a gente conseguiu parceria em quase tudo. Foi Era quase muito, não tinha praticamente blogueiro no mundo. uma assim. viagem bancada. Não, não é Assim, que é parceria, não, uma calma aí, não é uma parceria parte- tipo hotel, ok. A gente Hotel. fez Four Seasons, Mandarim, o Hits. Hits. Era esse nível Eu de mandava hotel. um e-mail, oi, tudo bem? Eu Uma tenho, baita eu viagem. tenho esse Aham. blog, tenho esse Instagram, queria fazer uma parceria contigo, a gente vai fazer divulgação do hotel aqui nas páginas, vou escrever um post, a gente vai fazer um guia da cidade. Gostaria se a gente consegue fazer uma permuta de 3 diárias, 4 diárias, assim, mas era de cada 10 que eu mandava, 7 topavam. É. Caramba. Hoje, de cada 10 você manda, 0 topam. E a gente tem, tipo, quase 1 milhão de seguidores. E na porque época tem vocês muito. faziam tanto sobre gastronomia como também sobre viagem. Sim, o Esses que eram aconteceu? temas. A gente falava de restaurantes no Brasil e a gente, quando viajava, a gente viajava muito com os nossos pais, assim, antes do blog, né? Uhum. Então a gente sempre foi pra muitos restaurantes. Quando a gente começou o blog, nessa parte de, né, 2010, que a gente não ganhava dinheiro, a gente viajava com eles e a gente escrevia só sobre os restaurantes das viagens. Depois do programa da Ana Maria, que a gente começou a ter muita audiência, eu tinha uma prima que era PR de hotéis, no Mandarim Oriental, e ela falou, Ana, vocês têm uma audiência muito grande, e vocês precisam começar a escrever sobre os hotéis, sobre o roteiro da viagem e sobre os restaurantes, sobre tudo que envolve. Escreve sobre tudo isso no blog. A gente falou, pô, mas isso dá muito trabalho. E a gente trabalhava. Ela falou, não importa, não tinha ChatGPT na época, né, gente? É. Então, assim, a gente tinha que escrever manualmente todos os posts. Bom, só de receita no site, se eu não me engano, tem mais de 1000. E de post de viagem era assim, tinha Muito. muita matéria. E era longo, não era post assim, curto. Não era uma legenda de Instagram, era post de várias páginas, assim. Então, a gente Muito fazia trabalhoso. tudo isso. A gente fazia receita, restaurante, viagem e os restaurantes da viagem. Com isso, e tudo que a gente ganhava de dinheiro, que a gente começou a ganhar de dinheiro, né, por negar as marcas de recebidos, as marcas começaram a pagar a gente resolveu investir nas viagens. Então, Restaurante. Restaurante. A gente Enfim, morava... às vezes não conseguia as 3 diárias, conseguia 2, a outra pagava uma parte. Enfim, o negócio ficou super saudável para sustentar nós dois e fazer. Nós dois nas viagens, né? Nós no dois caso. nas viagens e transformar num negócio que você não para de reinvestir, né? Porque eu aumento minha audiência, vem mais marca, eu invisto mais em conteúdo, vem mais marca, eu invisto mais em conteúdo, era um negócio super saudável, a gente foi crescendo ganhando super know-how, né? organicamente, a gente não teve nada a não ser a pandemia de uma explosão de seguidores, mas sempre crescendo num nicho Organicamente, é. bacana. Teve uma coisa que a gente sempre foi uma premissa, a gente tinha os nossos inegociáveis, que era, então, pra gente falar de uma marca, né, como é que funciona? Eu tenho que gostar dessa marca, ela tem que estar pagando o que eu quero receber e tem que ser relevante para os meus seguidores. Não dá para virar e falar assim, puta, vamos começar a falar agora de, sei lá, de pintura de parede. Eu falo, puta, não é. Talvez até seja relevante nos stories, mostrar alguma coisa, mas não tem muito como eu mostrar isso. Então, tá eliminado porque não é relevante para os seguidores. Ah, não tem dinheiro para pagar. Sinto muito, não sou... Se é uma marca grande, Meu não. negócio. A gente ajuda muito a marca pequena. Exatamente. Ainda. Marca pequena, faço com prazer. E se eu tenho que gostar, não dá pra falar, nunca fiz propaganda que eu não gosto. Tipo, margarina, tentou fazer com a gente já várias vezes, a gente não gosta, a gente nunca comeu, não gosta. Já sabe aquelas coisas, e se você receber uma proposta indecente? Não vou fazer. Tem que cumprir os 3 critérios, não né? faz, gente. Porque não senão, faz. que nem você falou, tem que ser autêntico, acho que é a primeira coisa. Segundo, é um negócio, é business. E aí não pode ferir a audiência. Aqui, vamos pensar... E ferir os nossos princípios. Princípios isso. também. E pensando na audiência, tem que ser um negócio que sustente, né? Não pode começar a aparecer coisa no Instagram de vocês que a galera fala, opa, tá mudando. Porque aí você morre. Então a gente não morreu até hoje.
Exatamente. O nome já era do pão ao caviar? Sim, dia desde o zero. dia 1. Desde o dia 0? É porque a gente era isso, como a gente era muito jovem e a gente sempre gostou de viajar, a gente sempre gostou de ir no 3 estrelas Michelin, 2 estrelas Michelin e num hot dog da esquina que fosse muito bom. Então a gente sempre guardou nosso dinheiro, né, que a gente foi ganhando ao longo dos anos no blog, pra gente poder fazer isso. Então a gente ia pra Paris e a gente ia no 3 estrelas, a gente ia no 2 estrelas, tipo, jovens de 20 anos. Com o que você gastava seu dinheiro? As pessoas, sei lá, na balada? A gente era pra ir no 3 estrelas Michelin, num restaurante super legal e comer um hot dog incrível, tipo, que a gente achou em Paris, um falafel maravilhoso. Então sempre foi do pão caviar na vida. Então a gente virou desde sempre do pão caviar. Quando a gente foi pensar no nome, a gente, nossa, o que a gente é? O nome é genial. A gente É um muito pão legal, caviar. né? Tipo, do simples ao sofisticado. Só que era um nome muito difícil pra hoteleiro. Quando a gente começou a fazer viagem, From bread to caviar. from Ninguém bread to Ah, caviar. disso. Então, tipo, o cara do What? hotel, tipo, que nome é esse? A gente, simple to fancy. Tipo, o cara, Melhor. não entendia Eles nada. não conseguiam pegar a A metáfora. referência. Pelo menos se você fala The Simple to Fancy, Eles Dá entendiam, pra mas entender, ficava né? esquisito. Mas aí depois, como a gente foi realmente escrevendo, porque o que aconteceu com esses hotéis hoje, né? Só pulando. Que eles pararam de fazer parceria. Muita gente deu golpe em hotel. Tipo, influenciador. Mandava e-mail, pedia, né? Não fazia post, não fazia foto, não entregava. Então eles foram ficando mais receosos. E na nossa época, era só a gente que fazia isso, né? Só Então, gente. assim, só a gente. Então, a gente No realmente começo era entregava só um a conteúdo gente. muito bom. A gente sentava no hotel, a gente fazia todas as fotos. O Zé pintava, né, as fotos pra E eu entregar pro fazia hotel, uma tipo, a edição foto mais bizarra. bonita Tinha possível. hotel que eu trocava, em vez de eu trocava pelas fotos. Porque o Zé começou a estudar fotografia. E daí eu Ah. fazia foto muito boa. Meu, ia lá, colocava em todos os ângulos do quarto, tripé, Tripé. foto, fazia com várias exposição para fazer o HDR na mão, colocava as 3 fotos, aí eu pintava a janela mais escura, onde tá entrando luz, para você ter, vamos supor, conseguir ver, porque normalmente você faz uma foto de quarto, a janela estoura, fica branco. Então eu fazia 3 fotos para a parte mais escura do quarto, com parecendo uma exposição mais alta, uma média e uma bem escura para pegar onde tava com as luzes estouradas. Colocava no Photoshop, fazia, na mão. Bem feito, pra entregar, tipo, foto profissional pro hotel. Era Então a gente bem era feito. muito, muito profissional mesmo. A Pra gente vol- começou. Pra chamar de volta também, né? Pro hotel. Exatamente. Quando que vocês perceberam que realmente vocês iam viver do pão ao caviar? Acho que 2012 mesmo já. Acho que 2012. Logo ali no começo. A gente, na verdade, a gente não tinha certeza absoluta. Essa é a verdade. A gente não tinha essa certeza dentro do coração. Porque nossos pais sempre ficavam assim, mas vocês vão viver só disso? E era uma incerteza muito grande. Todo mundo perguntava, e se morrer o Instagram? O que vocês vão fazer? Na Aí verdade, não era só os nossos pais. Todo mundo, naquela época, falava, se o Instagram fechar, o que você vai fazer? Nossa, você não tem um plano B? E a gente não tinha o plano B na sempre cabeça. tentava jogar essa incerteza na nossa cabeça. Inclusive, a gente teve outras empreitadas no meio do caminho que não deram certo. Sempre. O Instagram tá aí, né? É mais fácil a empresa da maioria dessas pessoas que falaram fechado que o Instagram, né? Hoje em dia, né? Mas na época era uma incerteza. Então, assim, a gente eu abri uma startup de tecnologia que eu tentei fazer um aplicativo de experiências, porque falaram, não, isso é concreto, o Instagram não é. E assim, não deu certo, eu gastei uma grana e não deu certo. O Zé abriu em Limeira, na cidade dele, um restaurante. Um restaurante dava muito trabalho, muito trabalho. Era uma loja de carne, restaurante, que ele vendeu. Eu ficava indo e voltando 2, 3 vezes por semana, vai pra Limeira, volta. E no interior, não necessariamente todas as cidades, mas os restaurantes não enchem de segunda, terça, quarta e quinta. Para quinta já começa a encher. Mas é difícil você manter uma operação de pé funcionando 3 dias bem. Sei lá, domingo só no almoço ia bem. Pra mim não funcionava, eu não conseguia tocar bem. Enfim, despendia muito tempo e eu falava, nossa, eu faço um post, eu ganho 3 vezes mais dinheiro do que nesse restaurante. O que eu tô perdendo tempo nisso? Só que ao mesmo tempo a gente dividiu nossa atenção, porque ficavam tanto na nossa cabeça, e se o Instagram acabar, que teve uma época que a gente ficou dividido, né? A gente começou a não dar tanta atenção pro Instagram quanto deveria. Porque ficavam nessa história pra gente, o Zé foi pro restaurante, eu tentei abrir essa empresa, e aí um dia a gente falou, quer saber? Vamos focar de novo no Instagram, e é isso que a gente vai fazer? Porque a gente casou, né? A gente, até 2018, a gente morava na casa dos nossos pais, a gente não tinha
contas fixas para pagar de, sei lá, casa, aluguel. Então, tudo que a gente ganhava, a gente investia no nosso próprio negócio, que eram as viagens, conhecimento. Foi isso que a gente investiu pra gente crescer. Todo mundo investe na empresa para começar. Na nossa empresa, que foi o Instagram, no começo, a gente investiu em conhecimento, que era o que mais ia trazer relevância pra gente. Então, foi onde a gente investiu o nosso dinheiro. E aí, em 2018, a gente falou que 2019, né? A gente abandonou todas as outras empresas. 18 mesmo? 18, a gente Foi falou. logo depois que casou. A gente falou, então agora vamos focar no Instagram e vamos fazer esse negócio dar certo. E aí eu não acho que as pessoas falavam por maldade, né? Era muito mais por preocupação. Era. Porque era o que, até eu, era o que a gente conhecia. Pô, isso aí eu nunca vi isso dar certo. Vai ganhar dinheiro como? E as marcas não pagavam mesmo, assim, não pagava muito dinheiro que nem é hoje. Assim, você falava com uma Heinz na época, ela falava, investir em influenciador? Não investia. As marcas não pagavam. Então, assim, era difícil mesmo. A gente foi caminhando, assim, aos pouquinhos com as marcas. Foi bem difícil o caminho. A gente fala, a gente desbravou. Hoje em dia as pessoas chegam no Instagram ganhando dinheiro com as marcas, indo em evento. Não tinha isso na nossa época. Então era... E a gente nunca cobrou de restaurante, então a gente falava de restaurante, né? Mas o restaurante era o conteúdo para atrair as marcas grandes para pagar. A gente nunca cobrou de um restaurante, a gente nunca foi. Hoje em dia a gente vê muito influenciador que fala de restaurante e cobra de restaurante. E tá tudo certo, tá é tudo o conteúdo dele. Mas a gente pensava em focar... Porque, grandes marcas têm muito mais dinheiro do que um dono de restaurante. Sempre tive essa premissa. E a gente não queria vender nossa opinião. E eu não queria vender. Exatamente. Era produção de conteúdo. Exato. Era produção de conteúdo. Atrair audiência para você vender. Vamos supor, vou no restaurante, vou estar tomando água X, ou vou estar tomando cerveja, um vinho, enfim. Tinha inúmeros jeitos. Nas viagens, seguro de viagens, você já tem cartão audiência grande, cartão de crédito. Inúmeros meios de você monetizar com grandes marcas sem precisar cobrar do restaurante. Então, por isso que a gente até criou uma relação muito boa com os donos de restaurante ao longo desses 16 anos. A gente sempre ajudou muito eles. A gente nunca quis cobrar, nunca liguei para um dono de restaurante, me dá um dinheiro para eu ir aí comer, nunca. Então, a gente sempre divulgou eles na amizade mesmo, para criar conteúdo. Então, a gente pagava os restaurantes. Então, isso foi um grande diferencial nosso também. Quantos restaurantes vocês acreditam que já visitaram? Nossa. Tem uma ideia? Já foram muitos, né? Meu Deus. Olha, eu acho que no ano que a Ana tava na startup, eu peguei meu primo e falei, vamos bombar esse blog. Eu acho que eu ia pra 3, 4 por dia. Meu Deus, muito restaurante. Fazia 2 almoços. Pense em um ano. Mas você deve chegar perto dos... uns 5 mil. 5 mil restaurantes, deve ser. Deve ser a gente alguma coisa viajava, a época próxima que a gente disso. começou a viajar, a gente ficava... Todo mês a gente viajava. A gente viajava 10 dias, voltava e ficava 20. Viajava 10 dias, voltava e ficava 20. Então, na época, a passagem era muito barata. Não sei se vocês lembram dessa época de ouro, que a passagem custava R$1.700 pra Europa. Era muito barato. Então, saiu uma promoção, R$1.700 a gente ia pra Europa. A gente passava 10 dias, a gente comia, tipo, em 4 restaurantes por dia. Ah, não. Teve viagem de Nova York que a gente fez, sei lá, 15 restaurantes. Não só restaurantes, né? Vamos passar, come o cookie ali, depois a gente vai pra uma hamburgueria, aí vamos comer a pizza, não sei o que lá, fazer o roteiro descendo a pé e não parava de comer o dia inteiro, desde de manhã até de noite, sem parar. O paladar tá super treinado. E não engordava. Na época era... Andava muito, né? Andava muito. Mas isso que a gente teve foi muito rico pra gente poder ter o que a gente tem hoje, que é cozinhar. A referência que a gente tem uma amiga que fala assim, que a ignorância é uma bênção. Porque quando a gente às vezes vai comer, né, a gente saía pra comer com ela, aí a gente prova, nossa, isso aqui não tá legal. Isso aqui, a ignorância é uma bênção, porque pra mim tá tudo bom. Eu não conheço o bom, pra mim tá tudo bom. Eu não tenho referência. E a gente tinha muita referência. Então pra gente era difícil, porque a gente comia julgando o prato. Aí ela falava, olha como é diferente um do outro, né? A hora que você tem referência. Então, esse know-how todo, todos esses restaurantes que a gente foi ao longo da vida, trouxe uma referência muito grande pra gente criar as receitas que a gente cria hoje em dia, criar os pratos do buffet, os pratos do restaurante. Então, isso ajudou muito a gente a ser quem a gente é hoje. Que legal. E vocês foram morar juntos em 2018, 2019? 2018. E como que foi 2020 pra vocês? Foi o em nosso termos de negócio. Ano de ouro. Um ano muito triste, obviamente, pra muita gente. Mas pra gente foi a nossa virada de Foi chave. o ano mais difícil no começo. A pior coisa que aconteceu. A gente fazia todo o conteúdo de mídia social da VPJ. De carne. Da marca de carnes.
A gente fazia a O curadoria e a operação do Gourmet em São Paulo. Do Gourmet, tá? Do E Neus. tinha algumas marcas. Veio a pandemia, todas as marcas cortaram em março. Cortou todas, Cortou na a hora. VPJ me ligou. Falou, Zé, a gente vai ter que cortar o seu contrato. Não, um pouquinho antes disso, só em dezembro, a gente era essas pessoas que viajavam pra comer e pra ficar em hotel bom. A gente amava. Então, tudo que a gente ganhava, a gente gastava. A gente não fazia muito caixa nessa época. Uhum. Então, a gente sempre fez muita publicidade em dezembro. Então, era 2019, eu comprei uma passagem errada pra Europa, uma perna de ida e uma perna de volta lá em dezembro. A gente foi em novembro e uma volta era dezembro. Aí a gente fez o quê? Comprou mais 2 pernas. Então Uma vamos pra 2 volta, vezes, vamos vamos 2 emendar. vezes. Vamos emendar, a gente volta e vai de novo. Entendi. Fechou. E aí a gente Puta, ficou gastou, e muito a gente caro, foi. né? Porque eu não assim, conseguia, nessa época eu já não estava mais conseguindo muita parceria. Então a viagem era igual ao restaurante. Pagava para criar conteúdo e vir marca para E a gente falou, patrocinar. dezembro vai rolar, bora viajar, bora. Restaurantes maravilhosos na Itália, hotéis incríveis, fomos... Porque dezembro tava aí. Depois veio a Alemanha e, viagem de carro, fizemos um tour. Rota romântica, Rota romântica foi linda. na Alemanha. Criamos muito conteúdo bom. Só que chegou janeiro, o cartão bateu. E a gente falou, não fizemos tanto publi. E agora? Aí chegou março, a pandemia. Nossa. Aí todas as marcas que a gente fazia, VPJ, etc., cancelaram. Aí a gente falou, meu Deus, o que a gente vai fazer? Aí o Zé, é isso que você falou? Vamos gravar vídeo em casa. Aí a gente vendeu o carro que a gente Vendemos o carro que a tinha gente para um tinha. amigo meu no jantar. Falou, pega aqui, me dá uns cheques. Troquei o cheque, A gente vendeu nosso carro com 20 parcelas, 20 cheques. 20 cheques. A gente trocou os cheques. Troquei os cheques, peguei o dinheiro à vista, paguei as coisas e virei para ela e falei, agora a gente vai comprar uma câmera de 30 mil reais. 35 mil 30. reais Aí na ela falou, época. o quê? Você é maluco? Como é que você não tem dinheiro era para março da pagar o pandemia. cartão de crédito? Você quer comprar uma câmera Ele falou, a gente tem crédito, a gente não tem vários cartões? Tem, Pronto, eu a gente falei, tem parcela. cartão de crédito, parcela. Caramba. O dinheiro que a gente vai ganhar com vídeo vai pagar. A gente saiu de zero. Calma, a gente já cozinhava muito bem, tem esse ponto. A gente já cozinhava muito bem. A gente tinha uma casa muito linda que a gente tinha casado. Tinha feito uma casa linda, com uma cozinha que a gente, na época que a gente casou, a gente já queria fazer uma cozinha pra gravar, mas a gente nunca soube gravar. A gente sabia fazer foto muito bem, mas a gente não sabia gravar. Mas a gente falou, mas onde a gente grava? Tinha audiência. Tinha audiência, e aí veio a pandemia, todo mundo em casa. E a Zé falou, vamos começar a gravar vídeo. A gente começou a ver uns caras de fora fazendo uns vídeos de propaganda muito legais. E a Zé falou, vamos comprar essa câmera. E aí eu chorava, não tem condição de comprar uma câmera. Vamos parcelar. A gente parcela em 10 vezes e vai dar certo. E a gente sabia gravar? Não. Não. Nunca gravamos. A gente tinha câmera Canon. A gente foi pra uma Sony, que era muito diferente. E aí a gente falou, beleza, então vamos comprar essa câmera. Chegou a câmera, tudo no manual, tinha que programar, tinha que editar o vídeo. E a gente falou o quê? A gente já consegue aprender. A gente tava em casa, todo mundo em casa. Mas assim, vocês estavam tentando abraçar a oportunidade que tinha, porque enquanto tava tudo parado e muito incerto, restaurante fechando, tudo bem, delivery aumentou 6 vezes, né? Mas tá todo mundo no celular. Todo mundo no celular. E não tinha Reels Exato. na época. Não sei se você lembra, mas começou o Reels de 15 segundos? 10? 15. 15 segundos começou o Reels na pandemia. Aí a gente começou a ver esses caras fazendo vídeo com barulho. O Zé falou, é isso que a gente vai fazer. Começamos a gravar vídeo de receita Peguei a carbonara referência em de uns 15 caras segundos. De uns americanos que faziam muito bem. Um era o Peter McKinnon, que falava de câmera e edição. Tinha o Daniel Schiffer lá, que era o cara que fazia umas edições animais. Ficava com o computador no colo. Eu assisti o vídeo dele, vi o tutorial, jogava meus vídeos. Puta, não tá dando certo, volta. Até aprender, eu edito super bem hoje. A gente filma super bem, os dois, fazem os dois. Os dois aprenderam a fazer os dois. A gente estudava, muito bem. 8 horas por dia, e o resto que sobrava a gente gravava uma receita. E não tinha funcionário em casa, você não podia ter nada. Então você tinha que limpar, arrumar, gravar, editar, fazer tudo. Então começamos a fazer esses vídeos de 15 segundos. E ninguém fazia receita. E começou a viralizar. Dava, milhões de views. Porque eu baixava a música, aí eu marcava a batida da música, aí eu fazia o corte na batida, aí fazia, as transições. Era puta trabalho. Aí vinha aqui, corta pra cá, faz a transição. Vários tipos de transições, era super. Os vídeos eram muito bem feitos. Enfim,
Tanto é que a gente Saiu de 250 mil seguidores pra 600 mil seguidores em, sei lá, 3 meses, 4 meses. Não, foi Sei até lá, o final foi do crescendo. ano. Cresceu muito rápido. Em 2 meses a gente já era embaixador da San Pellegrino, embaixador da Três Corações, a gente pegou Shopping Iguatemi, Legal. a gente pegou, na época, que mais? Não, assim, muito difícil lembrar todas as marcas. É. Eu lembro que em dezembro de 2020 a gente fez umas 40 e poucas propagandas. Caramba, muita coisa. Muita Muita coisa. Muita coisa. E era a gente em casa gravando e editando. Aí em dezembro a gente contratou um editor, porque a gente não ia dar conta de gravar e editar. Então foi nosso primeiro funcionário. Então foi assim, uma virada... e junto com isso que a gente começou a gravar os vídeos, a gente falou como é que a gente pode ajudar os restaurantes. Então tava todo mundo em casa e começaram as lives também. Sim. Então a gente falou, vamos fazer uma live por dia com um chefe de cozinha por dia. Que legal. E aí a gente chamou todos os chefes e marcamos a live com eles. Então a gente mandava um dia antes as receitas pras pessoas do que a gente ia cozinhar. E todo mundo cozinhava junto, com a gente e com o chefe. Então a gente dividia a muito legal. tela, lembra? Durante Tinha a live. dividida. Durante a live, todo mundo, eu errei tal coisa. Aí ele já falava, não, muda na hora, assim, super legal. Todo mundo fazendo junto. Então a gente ficou 45 dias fazendo live. Toda sexta-feira era live de bar, de drinks. Então a gente chamava um bartender diferente. E de segunda a quinta era um restaurante. Então foi muito... A gente gravou até com o filho do Ferragamo, né? Neto. Do Ferragamo. Chama Salvatore Ferragamo Gamo também. Ele tem também. um hotel que chama El Borro, na Itália. E o restaurante tem 2 estrelas Michelin. E a gente fez uma live com o chefe dele ensinando também. Uma massa. Foi muito legal. Caramba. Então era assim, uma programação pra todo mundo. Então, realmente a gente cresceu muito, a gente atraiu muita marca e nossa vida mudou da água pro vinho de dezembro, que a gente não tinha feito, tipo, 2 propagandas, pra dezembro de 2020, que a gente fez 40 propagandas. Deve ter tido um período ali bem ruim, pagando a câmera, né? Mu- Acredito, mas crescendo a Um audiência. mês. Um mês. Um mês Um foi mês. muito Rápido. ruim. De março a abril Não foi difícil pagar nenhuma parcela. Já nenhuma. começou a fazer os vídeos, na hora já começou a vir. Porque tava todo mundo... A marca tinha O budget. o budget. Aquele budget não foi gasto. Tava lá. Falei, caraca, os vídeos deles estão super legais, meu. Quero Quero na fazer. hora, assim. Na hora. Foi surreal. Começamos a fazer os vídeos, já começou a chover cliente. Eles tinham que colocar o dinheiro em algum lugar, né? Exatamente. Aí colocaram quem tava fazendo o vídeo. E aí começou o vídeo de Reels de 15 segundos, foi aumentando pra 30, pra 1 minuto. E a gente foi acompanhando. E aí, explodiu. E nisso vocês vendendo lenço, né? Pois É isso. foi isso. Infelizmente, foi péssimo, né? Para A as pandemia, pessoas. financeiramente, pra gente foi ótimo. É. Mas, Que legal. enfim. E uma coisa que eu queria entender de vocês. Desde o começo, então, vocês criaram o Do Pão ao Caviar. E sempre juntos, o dia inteiro, depois morando juntos. 24 horas por dia juntos. Quais são os atritos de trabalhar em casal, assim? Já teve muitos. Ó, a terapia foi, eu acho que a melhor coisa que a gente fez pra... E não uma terapia, assim, de casal. É uma terapeuta que aplicou um teste do seu perfil profissional e a gente dividiu bem as tarefas e quem faz o quê. Isso foi a melhor coisa que a gente já fez pra não ter mais atrito, porque tinha muito. Era Eu muito acho que a difícil. gente, se não fosse essa terapeuta com esse teste, talvez a gente não estaria casado. E aí foi uma mudança de vida, assim. Foram 2 meses, acho que a gente fez. E é muito legal porque ela vê a qualidade de cada um. Então, o Zé é muito perfeccionista e eu sou muito rápida pra fazer. Eu prefiro... eu falo que feito é melhor que perfeito. E o Zé não, é o contrário. Perfeito tem que ser perfeito. E às vezes um precisa ajudar o outro. Tem que ser feito e perfeito. Feito e perfeito, Os dois. Então, às vezes a gente vê que alguma marca a gente precisa entregar rápido o vídeo, não tem muito tempo. E outras não, a gente pode fazer com mais calma, mais paciência. Então, eu acho que o que ela mostrou pra gente é que a gente era muito complementar. A gente era muito diferente e muito complementar. Então, eu às vezes acelero o Zé e o Zé às vezes me mostra que precisa ter mais paciência, mais calma, mais perfeição. E a gente foi contratando gente também. Então, na pandemia, por exemplo, que a gente não tinha ninguém, o Zé queria que eu fosse a melhor filmmaker do mundo, porque ele é perfeccionista. Então, teve uma cena de um drink com limão que eu passei 2 horas filmando o limão caindo e cortando. Não era o limão. Era jogando o medidor. É um medidor de drink. Aí eu olhava e gente. falou, saiu o foco. Saiu o foco. Não tá no foco. Saiu o foco. Eu falo, meu querido, Porque mas ela não tinha que sou sair uma- do foco inicial Não. e acompanhar pra hora que ele chegava aqui na outra mão, que eu pegava da mesa e jogava.
Super fácil, entendeu? Super fácil, né? Parece complicado. Não, era muito difícil. Eu falei, uma hora você vai acertar, ficamos 2 horas só nessa cena. Eu queria Aí falei, matar acertou. ele. Falava, queria matar, entendeu? Eu falei, gente, não tem condição. Aí a gente falou, ok, agora a gente precisa contratar um editor, pelo menos. Esse vídeo Ficou maravilhoso. Deu foi, certo. tipo, Muito. foi um dos vídeos mais comentados na época que foi bizarro, porque estava literalmente no foco desde o começo que pega na mesa até a hora que jogou e pegou com a outra mão, ele vem girando em câmera lenta, fum, 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 pá, e pega, perfeito, sem corte, sem nada, sem... Mas aí a gente descobriu que a gente Enfim. precisava do quê? De um filmmaker, pra gente não ter atrito, entendeu? Então, porque demorava muito, eu não tenho essa paciente 2 horas fazer uma cena. Queria matar, mas não podia matar, porque a gente tava na pandemia. Então, eu falei, ok, eu preciso de um filmmaker pra gente dividir as funções. Então, é isso. Então, acho que a gente foi criando... Cada briga que tem, a gente descobre o que precisa pra gente não ter mais. Ter essa pessoa, ter hoje em dia a gente consegue ir contratando as pessoas, então ter um financeiro que organiza nossas coisas, pra não deixar tudo em cima da gente, ter um filmmaker que ajuda, ter um editor, ter uma pessoa que arruma a nossa agenda. Então, assim, a gente foi descobrindo o que a gente era bom, que não era a mesma coisa, então não dá pra gente fazer a mesma coisa, a não ser cozinhar, que os dois cozinham muito bem, a gente gosta. Mas a gente vê que cada um é bom em uma coisa. Tudo que eu posso delegar pra alguém que vai fazer melhor que eu e não vai alterar o trabalho, eu faço. E entre Não vocês... vai alterar a entrega. Eu só faço o que eu preciso fazer pra ter foco no que realmente muda. Então, até pouco tempo a Ana fazia o financeiro. Eu falei, não faz sentido, a gente tem que colocar o financeiro. Você pode até controlar, porque eu detesto fazer isso, apesar de ter feito economia e administração. Eu direito, mas eu fazia Eu faço a planilha tudo, mas eu não tenho paciência de ficar fazendo, alimentando, enfim. Hoje a gente tem um financeiro, a parte tributária. Eu falei, contrato um advogado contratamos um tributário. escritório que hoje assessora, fez toda a parte de, enfim, de holdings, empresas que precisam ser feitas para funcionar. O filmmaker é muito bom, o editor é muito bom, o chefe para fazer o mise en place. Então a gente chega... Minimiza todos os problemas que poderiam acontecer, entendeu? No dia a dia. Então tem, sei lá, a gente divide o dia... eu gravo 2 vídeos, ele grava 2 vídeos. Aí num dia a gente grava juntos. Então a gente vai minimizando os atritos. E a gente aprendeu muito isso na terapia que a gente fez. Então realmente, se você trabalha em casal, eu acho que uma terapia ajuda muito você a descobrir no que o outro é bom e onde vocês podem se complementar. Foi isso que a gente e onde descobriu. cada um vai colocar mais força, né? Exato. Mas, é isso. E vocês também devem dividir, que nem você falou, né? Dividir as áreas, né, da empresa. Financeiro, produção. Sim. Eu acho que isso acontece com muita gente. Até porque, por exemplo, muita gente no negócio de restaurante, ele acaba muitas vezes começando por necessidade. Sim. Então você não entra como um profissional, vamos dizer, né? Com uma estrutura profissional dentro da empresa. E aí acaba que todo mundo faz tudo. E não tem nenhuma divisão de tarefas, né? Então, isso é muito ruim, né? Fica muito bagunçado. E a gente viu um dado, que você deve saber muito melhor que a gente, que hoje em dia é a empresa que mais fecha, não é isso? É restaurante. A empresa que mais... Eu acho que, se eu não me engano, o ramo que mais fecha de empresas é restaurante. Acho que é um dos setores que mais fecha. Mas por conta disso, não uma tem pessoa... barreira de entrada. A pessoa cozinha na casa dela, fala, vou abrir um restaurante. Isso é muito bom. Meus amigos e minha mãe falam que minha comida é boa. Vou abrir um restaurante e abre. Só que tem todo um operacional, com pessoas, né? Gestão de pessoas, eu acho que é a parte mais difícil de todas. Principalmente gestão de pessoas. Por conta de horários, né? A pessoa trabalha domingo. O restaurante ninguém gosta de trabalhar no fim de semana. E daí você vai falar pro cara na escala, sua escala é sábado de noite e domingo de manhã. Não quer, a pessoa não quer. Então, se você não já se preparar para todo esse operacional que você vai ter que entregar, né, de pessoas, provavelmente vai dar errado. Pode dar certo, mas provavelmente vai dar errado. E aí, falando de restaurante, vocês já visitaram, vamos dizer aí, mais ou menos uns 5 mil restaurantes, provavelmente. O que importa é que foi mais de 1.000. Muito restaurante. Muito mais. Não, de 1.000 assim... De 1.000, com certeza. Muito mais. A gente fez um número hipotético, mas muito eu acho que tá dentro da... Não, se a gente contar que a gente tá come bem desde que a plausível gente esse nasceu... número. Assim, eu viajo com a minha mãe... porque eu viajo com a minha mãe desde que eu tenho 5 anos e minha viagem todo ano era sempre gastronômica, desde pequenininha. Então, é muito mesmo. E hoje eu acho que é facilmente esses 5 mil. Então, vamos lá, 5 mil restaurantes. E vocês entram com um olhar diferente já para um restaurante. O que vocês principalmente olham, vamos assim, um olhar mais de crítico
para quem tem restaurante também. O que vocês olham num restaurante quando vocês entram? O que vocês avaliam principalmente lá dentro? Ambiente é um. Uhum. Ambiente conta muito. Principalmente hoje em dia. Acho que a gente tem 2 olhares. Um olhar de quero ir com meus amigos só me divertir e não julgar nada. Então, ser um lugar agradável, gostoso, que tem uma mesa boa pra todo mundo sentar e conversar, redonda. Atendimento impecável. Atendimento bom. A comida pode ser, às vezes, não ser a melhor de todas, mas que seja um ambiente gostoso pra ir entre amigos. Tem esse perfil de Anisé. Anisé que vai pra esse lado, que só quer aproveitar o momento e não vai julgar nada. E a gente abdica um pouco de ser criterioso com a comida que vai ser entregue, tá? A gente, pelo serviço e pelo ambiente, a gente abre mão de algumas coisas que seria, se eu tivesse lá avaliando, poxa, essa entrada não tá tão perfeita. Tem dias que Tá você só não bom, tá afim de só quero avaliar, bater né? papo e comer um negócio e relevo tudo e frequento muito mais esse tipo de restaurante, às vezes, do que tem uma comida perfeita, mas ou o ambiente lugar é deixa- longe de onde eu moro, o ambiente não é agradável, a cadeira não é agradável, não tem um atendimento gostoso. A gente gosta de sentar muito em mesa redonda para estar conversando com os amigos. E esses restaurantes onde tem uma comida impecável e em E que é detrimento o que a dessas mais, outras que a gente mais coisas, gosta, né? vai sempre eu e a Ana num dia de semana. Aí fala, puta, vamos comer aquilo, alguma comida X que a gente é apaixonado e aí a gente abre mão de qualquer coisa. Pode ter um atendimento horrível, pode ser num lugar horrível e se a Não, e comida não, for às vezes não boa... é horrível também, mas tem lugares que são medianos, ó. Atendimento, espaço, e a comida é muito boa, e aí a gente vai pela comida. Então, acho que às vezes encontrar esse equilíbrio às vezes não é tão fácil. Em São Paulo, um ambiente que atenda bastante gente, que seja grande, gostoso. Então, por isso que quando a gente vai só nós dois, a gente prefere conhecer lugares novos, com uma comida muito bem feita, com bons produtos, uma técnica legal, que saia um pouco do óbvio. Então, isso a gente busca bastante quando a gente vai em restaurantes, né? Vou dar um exemplo. O Metz, eu acho que é um restaurante que a gente gosta muito da comida, né? O que eles fazem entre Brasil e México, o que eles fazem, a técnica que eles têm. Mais um restaurante que tem mesa grande, que dá pra ir em turma, Eu nunca consegui muita gente lá. porque tá sempre cheio. Mas apesar do ambiente ser legal, o atendimento é impecável, mas a disposição das mesas não favorece, assim, sair com, sei lá, 8... 8 pessoas, 8 que é a nossa pessoas. turma, por exemplo. E curioso. Ana, você citou uma coisa, é muito curioso isso, porque o dono de restaurante, ele acredita que se a comida dele for a melhor do mundo, aí sim ele vai dar certo. Mas muitas vezes a gente, como cliente, não tá tão preocupado assim. Claro, a comida tem que ter um mínimo de qualidade esperado, mas às vezes ambiente bom, às vezes localização, às vezes... Você citou mais algum outro ponto? Serviço. Serviço. E se tudo isso estiver alinhado e tiver uma comida minimamente boa, não precisa ser aquela comida isso. espetacular, cara, pode ser o restaurante que você frequenta uma vez por mês, né? Eu acho que o restaurante vai ter muito mais sucesso com isso do que com a comida, tá? O problema Até é as porque- pessoas não sabem, não é todo mundo que tem esse paladar aguçado, que viajou, que entende de gastronomia, que nem a gente acha. A gente gosta É disso. exatamente isso Sim. que eu ia falar. Lembra aquela amiga da Ana que falou: a ignorância é uma bênção e que, por ela não ter tanto conhecimento gastronômico, ela gosta de muitas coisas? Eu acho que 90% do público que frequenta restaurantes em São Paulo não tem o paladar que a gente espera que ele tenha. Então, eu vou lá e faço uma carne absurda. A pessoa, às vezes, vai na casa do parque e vai lá, eu faço uma carne que eu tenho certeza que dificilmente ela vai comer uma igual em São Paulo ou em qualquer restaurante. Tá impecável. Ela fala assim: está crua, você pode passar para mim? Aquilo entra igual uma furadeira na minha cabeça. Tipo, eu fico meio nervoso. Fico meio... Não, Às vezes eu ele falo: passa olha, a se mão você assim, não ele provar, fica... eu não vou passar. Eu fico com vontade de fazer isso, mas, enfim. Às vezes Como falo, eu amor, essa sei pessoa tá que a parte pagando, do atendimento e do vale mais, eu falo, vamos passar por cima, isso aqui é um negócio, ele precisa dar dinheiro. Então, eu vou lá e passo a carne, mas porque existe preferência pessoal, existe certo e errado em gastronomia, certo? Falar a carne tá crua, isso aí é técnico, tá? 50 graus a carne não está mais crua, mas para a percepção da pessoa, ela acha que ela tá certa. Então, eu acho que isso acontece com muita coisa. Então, esse mínimo do entregável, eu acho que é o ideal, porque você não precisa de um funcionário uma equipe de cozinha tão cara, porque hoje os funcionários muito bons, muito capacitados, super técnicos, são muito caros.
A não ser que seja algum restaurante que a pessoa seja uma escala para a profissão dela. Então vamos supor, hoje o Evai, 3 estrelas Michelin, com certeza ele consegue, qualquer cozinheiro quer cozinhar para ele, certo? Claro. Eu cozinhei num 3 estrelas Michelin. Eu era do Evai, você é contratado em qualquer lugar. Agora, esse restaurante pauleira, que o cara vai vestir lá o avental, vai ralar, um cara, super técnico, é difícil você conseguir esse cara e conseguir entregar, e vai custar muito caro você ter uma equipe pra fazer isso. Então tem que achar o que entrega pro seu público. Qual é o ideal? Quem é o seu público? Eu acho que o mais importante é o dono do restaurante entender quem é o meu público. Exato. Porque às vezes o público dele não tem tanta referência gastronômica que nem ele tem. Exato. Pô, ele tá cozinhando o dia inteiro às vezes, né? Ele tem muita referência. Então é muito difícil isso, entender isso. Eu acho que o Marco do Flame entendeu muito bem isso. Então ele antes tinha um restaurante muito grande, que era o Osteria do Petit Rosso. Ele fazia uma comida muito alto nível que as pessoas não entendiam. Então ele queria servir o carbonara uma porção de 60 gramas, porque Com é a primo porção, piatto. que é o primo piatto, é a porção ideal, porque é um prato pesado, é um prato cansativo. Então você vai na Europa, a pessoa pede o primo piatto e ela pede um segundo. No Brasil não existe essa cultura. Você só pede o carbonara, você quer um carbonara bem servido. Então o que ele fez? Ele fechou e ele abriu o Fame, um restaurante de degustação pequeno que só abre à noite, tá todos os dias lotados, tem 2 meses de espera e ele serve o que ele quer. Então ele tá super feliz lá, entendeu? Ele entendeu o público dele. Então não adianta você ter um restaurante gigante e não entender seu público. O Marco é um exemplo perfeito. Não fazia muito dinheiro no Petit Rosso. Eu lembro algumas vezes ele triste de comentários em... Como é que chamava aquele? O verdinho, TripAdvisor. Olha isso que o pessoal escreveu no TripAdvisor. Porque ele fazia um negócio completamente fora da curva, as pessoas não entendiam, ele entregava muito e não era isso que o público queria. Era isso. Então agora ele fez um menu degustação, que é o que o público espera dele, uma comida muito alto nível, e ele faz o que ele quiser. Então acho que é o melhor exemplo do que a gente tá falando, é você entender o seu público, e o tamanho do seu restaurante, e o que você quer fazer. Ele acertou a mão nisso. E vocês também, que já visitaram muitos restaurantes, o que vocês veem como o principal erro do restaurante que um cliente vai lá e faz ele não retornar? Não retornar. O que é mais frequente? Eu acho que o serviço é um ponto muito crítico. Se o serviço é ruim, e obviamente se a comida é ruim também. Se a comida é ruim, eu acho que é difícil você voltar. Acho que não tem ambiente que faça você voltar. Porque é isso, o ambiente tem que ser bom e a comida tem que ser boa. Se for boa, você vai voltar e o ambiente é legal e o serviço é bom. Se for ruim, você não volta. Se a comida for boa e atendimento ruim, a pessoa não volta. Não. Se a comida for ok, aceitável, tinha um prato mais ou menos, tinha um que era legal, o serviço for impecável, aquele lugar super aconchegante, que eu acho que o cara ele fala, pô, vamos dar uma segunda chance? Será que não melhorou a cozinha? Eu acho que o serviço, ele não pensa, será que o serviço melhorou? É serviço. Eu acho que isso é difícil de passar na cabeça dele, porque ele pode pensar, mudou o cardápio. Difícil falar, mudou a brigada, mudou a equipe de atendimento inteira? Não vai. Tem um restaurante que a gente conhece aqui, também de outro exemplo, que é o Aiô. Eles têm uma área só de hospitalidade do restaurante, Legal. Você sabia disso? Surreal. É assim, o serviço mais impecável que eu já vi, mais gentil, mais cordial que eu já vi na minha vida, sem ser invasivo. Inclusive numa de roda, porque muita gente fala, é difícil fazer isso em escala, em nível... Lá no Mapu, eu não sei quantas pessoas rodam, mas é um absurdo. E eles têm uma equipe lá que atende impecavelmente todo mundo. Mas eles têm esse serviço, esse treinamento de hospitalidade do restaurante. Então é uma coisa assim, que as pessoas às vezes não dão bola pra isso, mas faz muita diferença. Nossa, ontem mesmo eu fui num restaurante aqui em São Paulo, e aí entrei e aí perguntaram, pô, você já conhece aqui? Eu falei, não conheço. Nossa, me explicaram tudo, de cabo a rabo, tudo que eu perguntava pra... Tinham 2 garçons, né? Sempre sabiam tudo. Todas as dúvidas, prato que mais sai, o que tem, o que não tem, o que falta, enfim, nossa. E se viesse uma coisinha errada, você já não ia relevar? Falava, putz, às vezes faltou alguém na cozinha. Vou voltar, foi... Ou não, você não voltava? E aconteceu. Aconteceu? Já aconteceu? Eu não falei o nome do restaurante, então eu posso falar o que aconteceu. Tava demorando muito, e aí a garçonete veio chamar a gente, veio falar com a gente, e ela falou, pessoal, o arroz de vocês queimou. Mas a gente já tá fazendo o outro, não sei o quê. Vocês querem outra porção de entrada aqui por conta da casa e tal? Trouxeram pra gente, eu tava com fome, então eu aceitei. E depois veio. Acabou demorando o prato? Cara, demorou. Mas a gente saiu de lá falando, o atendimento foi impecável.
de prontidão, vieram falar com a gente, atendente. Mandaram Então- uma coisinha pra você, que você já fica Exato, feliz. eu falei, pô, então eu acho que eu daria mais uma chance pra esse restaurante. É isso. Então, o atendimento acabou salvando. Se o atendimento lá fosse mediano, nossa, a chance de voltar ia É, se ser... a mulher falasse pra você, demora mesmo, é assim mesmo, restaurante, você tem que esperar. Tipo, já ia falar, meu, que absurdo, como assim? Ela foi lá ver. Não é? Então, e dá pra ver claramente que é um restaurante que tem treinamento pros colaboradores. Legal. É, assim, nítido. E outra pergunta, agora do lado positivo. O que vocês veem que os melhores restaurantes que vocês já foram têm em comum? Eu acho que eu vou falar de novo serviço. Eu acho que entra numa casa de quase uma personalização, assim. Entra o garçom, vem, ele te atende, ele entende o que você gosta, ele já lembra, pergunta o seu nome, ele já começa a te chamar pelo nome. Seu José, eu acho que esse prato, como você falou, que gosta disso, vem um sommelier, te indica um super vinho. Fala, olha, como você vai comer esse prato? Tô vendo que a mesa pediu. Então, o que vocês acham da gente começar com esse espumante, um champanhe mesmo, pra gente fazer com essas entradas? Eu não tenho esse prato no cardápio, mas vi que vocês gostam de cogumelo. Vamos fazer uma... E começa a personalizar praticamente o menu pra você. Obviamente, nem todos, assim, isso é mas... muito difícil. Tá falando de um restaurante, eu já sei qual é Não, específico. tudo bem, mas tem restaurantes que fazem isso. Fora a gente tem os atendimentos de menu degustação e muito bom, o cara faz substituição de prato. Você tem alguma restrição? Tá bom, então vou substituir, vou fazer o prato tal. Eu acho Nesses que menu quando o restaurante degustação. quando a gente tá falando de 3 estrelas de alto nível, eu acho que quando o restaurante conta uma história também e o menu faz sentido e tem storytelling por trás. A gente foi agora no Aponiente, na Espanha, tem 3 estrelas. O restaurante tem uma história tão legal por trás. Eles pegam o peixe do rio, do mangue, eles têm um trabalho dos... Como chama? Do sal. Não, do sal também. Mas dos... Ai, gente. Me fugiu o nome. Dos verdinhos que eles servem. Das algas. Das algas. Das algas. Então, todo um trabalho de pesquisa, de biólogo por trás do restaurante. Cara, A gente conheceu o biólogo, É. fizemos um tour pela parte, ele falou, olha, aqui a gente abre uma comporta entre o mar, a gente aumenta a salinidade pra gente conseguir pegar essa planta, ela ficar mais salina, pra gente usar no menu. Olha, Então, é um negócio tão louco. o Que... peixe é pescado na hora que você pede o prato. E ele não vem é vivo, modo de abrindo a falar. boca, assim, ó. Pra Nossa, você, ele te mostra o peixe. Literalmente, diferente. é diferente. Então, Mas, é uma coisa... olha, acabei de pescar o seu peixe, ele tá aqui, a gente vai levar ele pra cozinha e vai fazer. E é muito sobre o serviço, de novo, né? É muito sobre experiência, É né? que eu tô- experiência. tô Porque entendendo. você quer pagar hoje em dia também pela experiência que você vai viver, né? Você vai pagar caro em alguma coisa, tem que ter uma experiência por trás. Isso acho que conta muito pra gente. Mas você volta muito pra restaurante experiência? Não é, tem esse ponto. Não é um restaurante que você voltaria. Aqui é um restaurante em viagem. É tem esse diferente. Pra ponto. conhecer uma diferente, pra vez... conhecer uma vez. Não sei se eu voltaria, com certeza. Com restaurante, se eu tivesse um restaurante super alta gastronomia, onde não fosse um menu degustação, tivesse o cardápio, eu faria essa parte meio... Você tem alguns pratos fora do cardápio. A gente acabou de ir no Rodolfo, ele fez prato fora do cardápio, no novo do Rodolfo de Santos. Poxa, eu vou fazer um negócio especial pra você. Ele faz isso pra vários clientes. Lembra o nome dos clientes? Isso te acolhe. Muito. Às vezes já até... Por vocês serem conhecidos, às vezes já até tem uma recepção diferente, né? Em alguns Isso restaurantes. acontece Ah, com a deve gente, fazer. acontece. Com É. certeza. Não tem. Vocês fazem muitas críticas ao restaurante? Não, nunca fizemos. Não? A gente manda direto pra pessoa. A gente nunca... Não, pra não falar nunca, a gente fez uma vez na vida, que a gente se arrepende, e a gente sempre pensa, o que a gente ganhou com isso? Nada, Nada. só mídia, Só né? perdeu. Manda diretamente pra Mas ele. é uma mídia tão ruim. A gente só perdeu de falar mal. Tipo, não acrescentou nada na nossa vida, entendeu? Aí tem gente que acaba ganhando audiência pela crítica. É, Nossa, eu muita falo a gente, verdade, mas, cara, às vezes não... Eu prefiro... Aí o que a gente faz... hoje eu jogo no chat GPT, escreve pra mim essa mensagem, eu pego, copio e mando pro chefe ou pro dono. Porque eu acho Dá que você pode feedback. acrescentar muito feedback. mais. Você vai ajudar. Você não vai prejudicar. Hoje, as pessoas
estão sedentas por sangue na internet, né? Tudo que é de ruim é o que viraliza, é uma briga, é um não sei o que lá, o pessoal adora isso, da mídia, né? Então tem gente que tenta surfar essa onda negativa por mídia. Então você pode prejudicar num nível de quase fechar um... Restaurante é o sonho da pessoa, já é é tão família. difícil empreender. Aí você vai lá e faz uma crítica que é o seu... Porque, veja bem, eu falei que ruim e bom é técnico, mas tem uma linha tênue entre preferência pessoal. Preferência pessoal. Aí você vai lá e usa dessa preferência pessoal, faz uma crítica, aí você tem aquela enxurrada de pessoas que adoram que você meta um pau no lugar. Aí vem, aí fica aquela onda do mal. Vamos ver se esse cara fecha. Fica todo mundo metendo. Aí entram no Instagram do cara e começam... É muito ruim. Eu tenho tudo que é negativo. A gente não... Eu tento me afastar ao máximo. Já tive um câncer em 2017, um pouquinho antes de casar. Tive um câncer, fiz 6 meses de quimio, fiz depois rádio, uma bosta de, assim, obviamente, sempre todo câncer é uma bosta, né? Mas, porra, tava eu acho que tem muita influência de algumas fases ruim que eu tava e, enfim, tudo que é coisa negativa eu quero distância máxima. Só falo de coisa boa. Deu pra perceber. Deu pra perceber que quando vocês falaram da pandemia, comprou uma câmera, tava endividado, vocês estão rindo. Super! Eu falo, a gente é vida louca. Todo mundo brinca lá no escritório, porque a gente já abriu muita empresa, né? Então, todo mundo fala, caraca, vocês estão tão na paz agora, vocês não sabem, a gente vai abrir mais uma empresa, todo mundo, puta, lá vai. Vocês estavam tão na paz, a gente sempre brinca, caraca, a gente nunca consegue estar tranquilo. É sempre uma emoção, mas a gente sempre faz rindo, porque eu acho que a gente tem tanta certeza que vai dar certo. A gente gosta de estar... A gente tem prazer em estar incomodado no sentido de... Se mexer. De se mexer. Porque quando você tá muito cômodo... Porque o mais cômodo do mundo é eu ficar fazendo faço vídeo... Se eu quiser, eu trabalho de terça, quarta e quinta e tiro de segunda a sexta e vou fazer bastante dinheiro e minha vida vai estar ótima. Mas a gente entendeu nesse meio tempo que onde está o dinheiro gordo é no equity das empresas. E daí a gente começou a falar, olha, se a gente quer ter uma aposentadoria, um futuro e viver a vida que a gente leva, a gente vai ter que começar a se mexer mais. E daí começou tudo a dar certo. Então a gente gosta de estar incomodado no sentido, pô, vamos fazer mais começou a rodar todas pegamos mais uma empresa nova, ela ficou redonda. A gente vai pra outra. A gente pensa em expansão, a gente abre mais um braço, obviamente sempre dentro do nosso nicho para não tomar um tempo que a gente não pode ajudar na empresa. Ajudar na empresa e não ter expertise para fazer nada e falando de outros negócios, queria perguntar para vocês. Vocês entraram de sócio lá do Gucci no Banana Café, né? Sim. Como que foi, agora, não que vocês estão lá no dia a dia, mas estar do outro lado do balcão do restaurante? Eu acho que aí você entende ainda mais de não criticar, porque a gente vê quão difícil às vezes é um funcionário que faltou pela família, tá passando mal, ou ele se machucou, alguma coisa aconteceu, e a cozinha às vezes tá uma loucura. Hoje eu fiz uma reunião, tava em reunião com o Gucci 2 horas antes de vir pra cá. Eu falei, poxa, e comentei com ele na reunião, pô, não tava tão legal no dia tal. Foi agora, no fim de semana. Você sabia que faltou 4 pessoas da cozinha? É muito louco isso. A gente, como dono, não sabia. Então, às vezes, a gente vai como cliente e fala, nossa, a comida tava horrível, não volto mais. E a gente nem sabe o que tá passando. Então, por isso que a gente nem critica o restaurante, porque a gente não sabe o que tá passando do outro lado. Às vezes faltou funcionário, alguma coisa aconteceu, a gente não sabe. Então, é muito difícil isso. E eu sei, posso até ser criticado por isso, mas esse negócio do atestado tá muito... Atestado de segunda e sexta-feira, assim, chove. Tanto na Decale... A nossa empresa de bala. Atestado. E tem muito atestado. Ele é atestado longo, enfim. Não quero entrar nesse ponto. Não brigar com a gente. Mas é difícil, né? Porque você tem aquela expectativa. E se for com qualquer coisa lá, enfim, algum pronto de saúde que não, às vezes não te impossibilita de trabalhar. Mas a empresa fica muito na mão. Fica. Eu tenho amigos médicos e eles falam, segunda-feira é realmente o dia. Porque a gente fala, a gente não pode ficar doente, eu e o Zé, né? Então, sei lá, às vezes a gente tava a gente já pegou a H1N1 uma vez,
E eu tinha que gravar um vídeo, não tinha opção. Eu tava com febre, passando mal, tremendo. Eu passei maquiagem. Vamos, né? E você grava, Bom, aí você faz. Eu saí da químio pra fazer um jantar em São Paulo, fui lá, espeta, ficar lá 6 horas tomando químio, monta no carro, vai pra Limeira pra fazer jantar menu degustação. Então, às vezes, você Então, tem que. Não falar, tem muita não, opção. pô, não tô tirando mérito, veja Tá bem. tudo bem, as pessoas tá podem tudo dar bem, testado, a tá pessoa dentro pode da dar lei. testado, tá Normal. tudo certo, mas, enfim, eu acho Na que operação, as pessoas às vezes não entendem, porque às vezes é isso, você tem 4 atestados, 4 funcionários afastados, não tem como dar a operação, você não consegue um funcionário pra entrar no lugar do outro, a cozinha vai ficar em falta, a gente na bala de coco, a gente fala, poxa, se faltar 4 pessoas, eu não consigo fazer bala, não consigo produzir, porque um depende do outro. exatamente. Na fábrica de bala de coco, funciona como uma engrenagem. Se você desencostar a primeira, nenhuma gira. Essa aqui não tem nada, ninguém mais faz. Então, se não tiver o cara que sabe dar o ponto na calda com açúcar, que joga na mesa, ninguém mais faz. Não tem bala para esticar, não recheia, ninguém faz. O cara da embalagem não tem bala para embalar, ninguém para. É muito difícil. Estar na pele do dono de restaurante. Então, hoje a gente tá nesse outro lado, é muito difícil também. Você vê o quão desafiador é. Então, parabéns para todos os empresários que estão aí, todos os donos de restaurante, porque é realmente muito difícil. E você tem que estar sorrindo, né? Pra servir o outro. Restaurante é você servir o outro e no dia mais feliz a pessoa tá super alegre. Então, se tiver acontecendo BO atrás, você sorri, segue o baile, porque você tem que entregar. Ontem mesmo, no restaurante que eu contei, eu vi lá 35 minutos, não chegou ainda o prato principal. Eu falei, alguma coisa deve ter acontecido. Aí a moça veio, o arroz queimou e tal. Eu falei, tranquilo, eu sei o que pode acontecer. Uma vez eu fui num restaurante, nossa, demorou muito. Eles estavam com algum problema nas bocas do fogão. Tava com uma boca. Eu falei, nossa senhora. Passei perrengue, faz uns anos já. Mas depois você começa a entender quando você vive o outro lado, né? Experiencia Totalmente. o outro lado. É muito difícil e muito legal também. Então, a gente gosta de desafio. Pra gente foi um desafio entrar no Banana Café e conhecer esse outro lado da operação, de criar um menu, de tocar... A gente não toca a equipe, obviamente, no dia a dia. Esse foi outra coisa curiosa, que entra dentro da coisa do Marco. A gente tentou colocar vários pratos. Na banana. Vamos colocar uns pratos super legais, o tataki, fizemos um corn ribs, fizemos vários pratos super legais. Não vendia. Não era o público. Não vende. Aí virou e falou, a gente acabou de perder não sei quantos quilos de atum. E eu falava, tem que comprar o atum que é aquele atum... Porque tem um atum que é fininho, que é de atum que custa super barato, e tem aquele atum que custa muito caro. E fala, puta, não vendeu o atum, estamos perdendo. Ah, não, congela, aí começa a perder qualidade. Eu falei, tira do cardápio. Que hoje a gente entrega bem, é melhor tirar a volta. E daí você vai entendendo o público. Não adianta querer fazer colocar. O que você ama. Eu queria fazer transformar o Banana Café em um bar com comidas que eu gosto, provavelmente ia fechar. Então porque o público lá não gosta. Tem que fazer aquilo que o público pede, né? É isso. Tem que entender, é um negócio. O negócio, ele tem que... E dá lucro. Tem que dar lucro. Você tem que pagar os seus funcionários, tem que parar de pé. E outra coisa que eu queria entender com vocês, que tá muito inserido dentro do meio, que às vezes me perguntam isso, aí eu vou perguntar pra vocês. Pro dono de restaurante, pro restaurante, trabalhar com influenciador ainda vale a pena? Em que sentido? De contratar um influenciador pra divulgar o restaurante? Não sei. No Banana a gente nunca contratou. O que vocês veem, assim, não sei se vocês têm feedback, mas, por exemplo, de impacto no restaurante depois que vocês vão lá e fazem conteúdo no restaurante? Não, isso a gente tem muito, faz diferença. É que tem isso, o pagar, tem muita gente que vai de graça, né? Porque você precisa gerar conteúdo, porque você gosta do restaurante, porque você posta organicamente. Então, eu não sei a diferença de um conteúdo que é orgânico, que é, por exemplo, igual o nosso, igual um monte de amigos nossos fazem, também o Mohamed é outro amigo que faz muito restaurante e dá muito retorno para restaurante, mas também não cobra. Eu não sei a diferença que dá da gente ir sem cobrar e é uma coisa genuína, de uma pessoa que tá sendo paga pra ir. Eu não sei o quanto retorna. Eu não sei nem também qual o valor que o pessoal cobra hoje, mas
Se a pessoa tem bastante visualização e, enfim, também é igual mídia paga. Você não sabe. A gente já gastou muito dinheiro de aprendizado com mídia paga, enfim, para Em tentar ads, em ads e tanto para bala quanto para casa do PAC, enfim, rasgamos dinheiro até ter uma curva de aprendizado, né? Então Eu pode acho ser que que tem influenciador que eu funciona e influenciador que testaria. não funciona. E se esse influenciador dá, eu faria até um plano com ele anual. Até como cliente, já teve vídeo de influenciador que eu vi sobre restaurante, mas eu falei, nossa, aqui não me chamou nada a atenção. Mas às vezes outro influenciador, ele Fez de olha outro para o jeito. restaurante de um ângulo diferente, consegue trazer o que aquele restaurante realmente tem de destaque, né? E você fala, nossa, esse Gostei. restaurante parece muito bom. Então, eu acho que é o jeito da pessoa fazer. Então, assim, não sei falar. Acho que o jeito natural que vocês fazem, acho que fica mais autêntico. Exato, eu acho que o nosso dá muito retorno porque as pessoas sabem que a gente não recebe nada do restaurante. A gente vai porque a gente gosta e a gente posta e é isso aí. A restaurante vê vocês lá, já fica feliz, porque, opa, Exato, às vezes eles mandam uma entrada de agradecimento, alguma coisa assim, mas é isso aí. Tipo, a gente faz questão de pagar. E se às vezes não mandam a conta, a gente fala, então a gente vai pagar o serviço. Não quero que pague, a gente deixa o dinheiro na mesa. E fala, bom, então alguém pega esse dinheiro. Porque já aconteceu da gente ir e a pessoa não mandar a conta. Acontece. Eu vou falar o quê? Não, eu tenho que pagar. Então a gente deixa sempre a gorjeta, isso é uma coisa que a gente sempre fez, né? De pelo menos pagar a gorjeta, porque a equipe precisa receber. A gente faz questão de agradecer a equipe mesmo. Acho que é isso que a gente faz. é uma maneira de agradecer. Né? Então, E hoje vocês estão com quantos patrocínios? nossa, há muitos. 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 É muito. É Hoje muita a gente coisa, está focando em tentando, né? Acho que 15, 20. Quase 15, 20 com um plano de 1 ou 2 anos. É. Sempre pensando no longo prazo. É muito ruim você trocar de empresa. Muito ruim, eu detesto. Às vezes forma um gap de quase um ano para você conseguir desassociar. Vou te dar um exemplo. Se a Três Corações parar de fazer com a gente, vai ser difícil conseguir fazer de outra marca de café. Vai ser porque a gente criou uma associação tão forte com eles e é uma sinergia tão boa e é tão verdadeiro que fica difícil, né? Se um dia eles pararem. Por isso que a gente fala, poxa, vamos fazer... O plano o nosso contrato é praticamente renovado automaticamente. Enfim, com a São Pellegrino a mesma coisa, Bacalhau da Ribeira Alves, tem várias marcas que a gente adora. A gente só usa elas. Só usa elas. Lá no buffet é só o Bacalhau da Ribeira Alves que a gente serve. É muito bom, enfim. São várias que você cria uma conexão muito boa com a marca que você não quer ficar trocando. É muito ruim. É muito desagradável. Hoje você tá falando da água X, depois você tá falando... Aí quem tá pagando tá levando. Cada hora você tá bebendo uma água diferente, E um café diferente. Eu Exato. vejo que é assim. Se você faz isso, qual que é a diferença? Isso eu vou falar até aqui, ó. Se você é influenciador e você está vendendo dessa forma, você vai começar a vender audiência, porque você vai parar de influenciar. Você vai fazer praticamente... a pessoa vai ver, porque ela não acredita mais no que você está falando, certo? Porque, obviamente, cada hora você está falando de alguém. Então, vender influência é muito mais caro do que audiência. Vale muito mais. Você, que é meu, vamos supor, você me segue há anos e sabe que eu só falo de marca que eu gosto. E não fico pulando de galho em galho. Então, se eu me associei àquela marca porque eu gosto, aí eu vou lá e te falo, olha, pode comprar essa marca de queijo porque eu adoro. Você não vai pensar duas vezes. Pô, o Zé falou, posso ir lá e comprar porque eu tenho certeza que é boa. Se tá levando quem tá pagando, você vai falar, passou. É igual anúncio de TV. Não tem diferença. Porque só tá pagando um comercial. Não deu tempo de fazer aquela construção de marca, né? Não. Então a gente também é muito chato com a marca, a gente tem esse ponto da gente fazer a publicidade do jeito que a gente gosta e do jeito que a gente quer. Porque a gente não tá vendendo um comercial de TV. Então a gente tá fazendo, compra essa xícara. Essa xícara, eu não falo assim, entendeu? Então assim, a publicidade já tá inserida no meio da nossa receita. E é assim que a gente faz. A gente fala pra marca, se você tá contratando o nosso vídeo porque você gosta, você tem que deixar a gente fazer do jeito que a gente sabe fazer. Não do jeito que você quer que eu faça. Porque senão não funciona. Né? Senão a gente vai virar uma vitrine. Então a gente não põe foto na capa do nosso vídeo com a marca. Essa é uma coisa que a gente não faz. Tá. Aí tem marca que fala, mas tem que ter. Mas Eu falo, mas eu não ponho.
Aí eu falei, você viu alguma marca? Porque senão, imagina, vai ficar uma vitrine. Cada hora que você olha uma foto no feed, é uma marca diferente. Vai ficar horroroso. Eu falei, 90% dos meus posts são patrocinados. Se eu seguir roteiro de cada uma delas, vai virar um Frankenstein, primeiro, porque cada uma vai querer Que eu fale de um que eu jeito. fale de um jeito. Se eu colocar a sua marca na capa do vídeo, vai virar uma vitrine de loja, Sim. então vai acabar. Então você nem estaria me contratando se eu fizesse o que você está falando para eu fazer. Porque meu Instagram seria irrelevante e você não teria me contratado. Caramba, 90% é patrocinado? É. Agora eu confesso, você entra no Instagram, não dá pra saber. Não, porque aí você assiste o vídeo, aí você fala, aviação, puta, verdade, essa marca eu gosto. E no meio do vídeo tá ali, e esse café da Três Corações, que a gente adora, né? Explicamos sobre o café, fechado. Se você gostou, você compra. Se você não gostou, você viu a receita. Alguém tem que pagar a conta, porque tem gente que fala, é muita publicidade. Eu falo, sim, alguém tem que pagar a Pena conta. que não é 100%, porque eu queria que 100% fosse patrocinado. Todo mundo. Só fala, a pessoa tá levando, eu tô ficando feliz porque eu tô sendo pago pra falar e ela tá feliz porque eu tô fazendo propaganda de um produto bom. E se ela comprar, ela vai estar feliz também. E ela tá Porque vai recebendo uma entregar. receita de graça, né? Receita de graça. Ela tá recebendo conteúdo de graça, ela não tá pagando pelo conteúdo. Então alguém tem que pagar a conta, né? Porque tem muita gente que começa de influenciador, que eu vejo, as pessoas falam, mas o fulano não faz tanta propaganda. Sim, porque ele começou agora. O sonho dele, você acha que o sonho dele é continuar fazendo sem publi. É o sonho da pessoa. O sonho dele é fazer publi também. A gente conhece um amigo que falou, eu tô negando publi agora. A gente, por quê? Ele falou, porque eu quero crescer minha audiência. A hora que eu crescer, eu vou fazer publi. Justo. É. Foi o que a gente fez durante anos. É uma troca. É uma troca. Então ninguém quer trabalhar de graça. É só o relógio que trabalha de graça. É uma ilusão das pessoas acharem que aquele influenciador não tá fazendo propaganda porque ele gosta. A gente não é herdeiro. A gente trabalha o dia inteiro. Então, assim, alguém tem que pagar nossas contas. A gente gosta de viver bem. Então, né? Não Então tem jeito. já tiveram que recusar grandes marcas por conta disso? Muito. Margarina é uma delas, não. Margarina, você falou. Margarina, caldo pronto de saquinho. Margarina foi a maior proposta que a gente já recebeu. E a Assim, gente não muito caro. A maior proposta de todas que vocês já receberam? Na vida. Foi a maior proposta. Veio uma proposta da Ana falou, Indecente. Eu falei, nada. Você pensou em começar a usar margarina? Até eu tremi na base. Falei, nossa senhora. O preço pra eu fazer uma propaganda de margarina é o preço do pão ao caviar. Fechado. Compra ele e eu vou embora. Eu não vou fazer. E não fizemos. Aí teve uma influenciadora que fez, ela falou, mas não tinha como recusar. Não como, mas não tinha como recusar. Tem. Aí eu falei, tem, uai. Só não fazer. E aí nossas outras marcas, a gente contou isso pra San Pellegrino, pra Três Corações, eles falaram, que bom que vocês não aceitaram. Porque a gente ia A gente ia fechar. parar. A gente ia parar de fazer com Porque a gente vocês. sabe que vocês não gostam, não consomem, então a gente ia parar. Então, assim, é sua verdade. Você não é vendido. A gente não vende. Então não tem como. É difícil? É, negar. Mas vem outras coisas, entendeu? Hoje o assunto que muito falam é, pô, vai fazer propaganda de bet ou não vai? Pois é. Imagina. É, tipo isso. Acaba com... Acaba. Dependendo da marca, né? Acaba com a marca. E a gente faz muita, às vezes, reunião com marca que fala assim, vocês já fizeram bet? É a primeira pergunta que fazem. A gente fala, não. Eles perguntam. Primeira pergunta, que aí não fecha, entendeu? É um critério de análise de valor da empresa, né? Se já fez, putz, eu também não confio. Eu também não. A maioria das pessoas nas mídias sociais tem voo de galinha, né? Porque deslumbra. Você começa, a gente já teve a nossa fase que era todos os vídeos, praticamente, não todos, mas assim, de cada 10 que a gente postava, uns 4 davam 1 milhão de views. Então, todo mundo vem atrás de você. E daí, você fica tentado a fazer de muito dinheiro, né? Você fala, vamos lá, vamos rachar. Só que você tá abrindo mão de um negócio que você pode ganhar dinheiro a vida toda, né? Do jeito que a gente pode fazer o do pão ao caviar a vida toda que vai estar lá. Vai estar de pé, vai estar relevante, as pessoas vão confiar e a gente vai estar lá. Vou ganhar menos, não tem problema. Mas eu não vou me vender minha opinião e nem falar de alguma coisa que, enfim, não faça bem pelas pessoas. Ou que, tipo bet. É um exemplo extremo. Exato. Que legal. E qual que é a visão de futuro de vocês do pão ao caviar? O que vocês querem ser? Vocês estão construindo vários negócios já, né? Sim. Dentro da holding, pelo que você falou que vocês criaram. Mas qual que é a visão de futuro de vocês? Eu acho que hoje em dia é crescer as nossas empresas que a gente tem, né? Então a gente tem a Casa do PAC, que é nosso espaço de eventos, que cresceu por necessidade, então a gente gravava em casa. E assim, a gente falou, bom, agora a gente precisa de um espaço maior. Fizemos a Casa do PAC, que era pra gente gravar nossos vídeos. E acabou virando um espaço de evento incrível.
Então, acho que é crescer todas as empresas saudável. Então, crescer a Casa do Parque, ter E a novas gente foi casas. verticalizando a operação sem querer. Inicialmente a gente ia gravar e era um buffet para ser alugado para terceiros. Vinha um buffet terceiro e entregar a festa para a pessoa. História longa, vou contar ela curta, mas a Ana marcou um buffet errado para uma pessoa que era super criteriosa. No dia ela me avisou que tinha marcado errado. Não, no dia não. Era 4 4 horas da tarde. A festa era 7 da noite. Eu tava no cabeleireiro. Falei, deixa eu só entrar aqui na câmera pra ver como é que tá esse evento, né? O buffet, tudo. A hora que eu entrei na câmera não tinha buffet. Aí eu liguei pro buffet. Oi, tudo bem? Você tá chegando? Ela, chegando aonde? Eu, na festa que tem agora. Não, Ana, é dia 7 de julho que você marcou. Eu, não, é hoje, 7 de junho. Ela falou, não tô aí. Nossa. Eu falei, nossa senhora, ferrou. Eu falei, amor, não tem buffet. A festa é agora e não tem buffet. Bom, a gente montou um buffet em 3 horas, perfeito. Mas perfeito, Entregamos a mesma impecável. festa. Todo mundo que maravilhoso, que comida incrível. Aí a gente falou, bom, depois de montar um buffet em 3 horas, Eu acho que dá pra a gente montar o pode buffet, né? montar. Dá pra montar um bicho. E a gente montou um buffet. E aí a gente via que o pessoal do bar ganhava muito dinheiro. Aí a gente falou, bom, a gente também é muito bom de drinks. O Zé já foi jurado do World Class. O Enfim, Zé eu é adoro. multifunções. O Zé, cara, É, tô o Zé- vendo. Filmmaker, editor, jurado de drinks, cozinheiro, Economista. economista. Ele gosta muito de relógios, carros. E, enfim, aí a gente também fez a parte do bar. Aí tinha um pessoal de som, microfone. Então tá bom, então vamos comprar o som, microfone, tudo. Então tudo que alguém fazia dinheiro lá, eu fui montando e a hoje gente faz. eu te entrego 100% do evento pronto, do jeito que você quiser. Então ficou muito legal, porque a pessoa não tem muito trabalho. É rápido pra Só entregar. do PAC, no espaço de vocês? Na Casa do ou- Parque, na Casa do só Parque. faz lá. Mas a ideia é a gente conseguir crescer. Então, ideias do futuro, a gente conseguir crescer a Casa do Parque, ter novas casas, porque lá é muito personalizável, então, e tem muito essa ideia de casa. Então, a diferença nossa é essa ideia de casa, um espaço pronto, montado, bonito, que a pessoa não tem preocupação. Ela chega e tá pronto, o evento dela. Então, a gente quer fazer novas casas do parque. A gente tem... A gente já tá fechando um contrato, que se não for nesse, vai ser em outro. É. Esse ano tem que sair mais uma Casa do Parque. A gente tem muita demanda por eventos maiores do que a gente comporta. Na casa dos 100, 150 lugares sentados. Então a gente precisa de um outro lugar. Essa funciona muito bem para esse tipo de eventos. Vai continuar, mas a gente vai querer abrir uma nessa casa dos 100 e poucos e a gente pensou até em fazer uma infantil. Então, é crescer esse negócio. A gente tem a Lúcia, né, que é a nossa bebida não alcoólica, que a gente é sócio. A gente é um dos sócios. Então, também crescer a Lúcia e talvez vender no futuro. A Bala de Coco também crescer, talvez franquias, a gente conseguir abrir novos espaços. Então, tudo aí crescendo. E o do pão ao caviar, ele é o pilar de tudo isso, é o que move todas as empresas, né? Então, a gente nunca pode abandonar, que é o que a gente fez no passado. A gente abandonou... Lembra das engrenagens que eu falei? O do pão ao caviar é a primeira. Porque se a gente não tiver com o do pão ao caviar legal, a gente perde muita impulsão de venda de todas elas. Então, desde a gente, quando não tá no mês bom de Casa do Parque, vamos começar a fazer stories aqui. Mostrar o espaço. Porque o stories é o que vende mais fácil. Até é direto. Fez o stories, vende. Na hora. Liga lá. Meu, estamos com bala sobrando aqui. Faz um stories, vende a bala. Meu, vamos fazer stories, vamos fazer um evento aqui no Banana Café. Vamos embora. Cada Carcela era a mesma coisa. Vamos fazer, estamos com esse vinho, vamos fazer alguma coisa, faz live. Vende um absurdo de vinhos na live. Então, ela é uma engrenagem muito saudável para todas as empresas. E a minha versão ideal disso é a gente ter só essas empresas que a gente mais gosta, nesses planos como patrocinadoras, contrato de 2 anos, ter o mesmo número que eu tenho, essas empresas pagando um pouquinho mais e só, ninguém entra. Uma ou outra. Vocês têm audiência que acho que é o principal, né? Exato. E a gente ama fazer os formatos, então a gente faz vídeos de viagem, a gente tem programa na TV, então a gente grava em viagens que a gente ama. A gente ama produzir conteúdo. Então assim, eu me imagino produzindo conteúdo por muito tempo, eu adoro fazer isso, eu adoro comunicar, falar. E a gente adora fazer vídeos de viagem, a gente vai com o Matheus, que é nosso filmmaker, agora pra Bélgica gravar a parte de chocolate. Então assim, é um trabalho que a gente sempre vai mudando, a gente senta com o time todo, toda semana, o que vocês acham que a gente pode melhorar, como a gente pode fazer o vídeo. Então assim, é muito um trabalho em equipe sempre, pensando em como melhorar, novos formatos, e é isso, a gente
se imagina muito criando conteúdos, não sei até quando, mas eu adoraria continuar pra sempre, a gente não sabe. E se mudar a plataforma, a gente muda junto, Será que então... o Instagram vai acabar? Pois é, se acabar, tem o YouTube, faz no YouTube, faz na TV, a gente vai se adaptando, porque é isso, o TikTok não existia. E a gente faz TikTok hoje em dia. Então, assim, você vai só se adaptando. Eu acho que você tem que se adaptar rápido hoje às mudanças, e é o que a gente faz. Show. É. Caminho? O que é a única pena é que normalmente os vídeos mais longos e mais explicativos, que é o que eu mais gosto de fazer, não performam bem no Instagram, que é a maior plataforma que a gente tem. E no YouTube, onde performam, a gente tem uma audiência pequena e demora muito tempo. Então, a hora que a gente começa a pôr força, a gente fala, nossa, não Demora tá muito. demorando muito. Perco a periodicidade, que é super importante. Então, por isso, já se inscrevam no canal, porque é muito importante isso. pra vocês e pra gente. Então, já se inscrevam. Isso aí, se inscreva no canal, galera. Show. Pessoal, indo para as últimas perguntas aqui. Se vocês... Aí, escolham quem vai responder primeiro. Mas se pudesse pedir um conselho para qualquer pessoa no mundo, viva ou não, quem que seria essa pessoa e qual conselho que vocês pediriam? Nossa, a gente já passou por isso, né? Foi uma pessoa Já. na casa do PAC, eu vou dar esse exemplo, uma pessoa na casa do PAC muito relevante. Ele falou, eu tenho todos os contatos do mundo praticamente, se eu não tiver, eu tenho como chegar. Quem que você ligaria? Eu? Não, ele falou Ah, pra tá. gente, quem que você Eu ligaria? fiquei, A gente ficou 10 horas eu pensando. não consegui pensar em alguém. Talvez eu falaria com o Zuckerberg pra ver se a gente conseguiria entender o Instagram um pouco melhor como funciona essa plataforma tão louca. Não sei nem se ele entenderia. Mas Talvez acho que deve ser uma pessoa muito interessante de conversar. O Zuckerberg deve ser uma pessoa deve ser. interessante de Visão de conversar. mundo dele deve ser diferente de qualquer pessoa tem, né? É, total. E é a plataforma que a gente trabalha, então você falaria com o seu chefe, praticamente. Ele é meu chefe. Ele é meu chefe. Eu ainda não... Outra pessoa que eu falaria, sabe quem? Jim. Anthony Bourdain. É uma pessoa que eu falaria muito. Quem que é? Ah, esse com Importante. certeza. Anthony Bourdain era uma pessoa que fazia programas de gastronomia pelo mundo. Ele foi chefe, depois Chefe. ele foi um cara que falou muito dos brunches, que era praticamente uma... O pessoal reutilizava as comidas que sobravam. Ele era um cara muito polêmico, mas Não no lado ruim de criticar um restaurante. ele tinha uma pegada social super legal. Um cara muito bacana. Eu acho que o Antônio Bourdain, Seria uma pessoa muito esse legal. eu acho que eu... E ele fazia um programa que era o nosso sonho, que era um programa de viagem. Então ele mostrava a cultura do local através da gastronomia. Então Que ele legal. também ia em restaurantes Michelin, sempre tinha um restaurante muito estrelado. E os lugares muito simples. Então ele sentava, sei lá, ele no Vietnã sentava com uma pessoa que tinha uma casinha super simples, mas que fazia uma comida fenomenal. E comia com aquela pessoa, batendo um papo, conversando, entendendo a cultura dela. Então era uma troca muito bonita, muito genuína dele. Então ele sempre tinha um host daquela cidade que levava ele pra conhecer os lugares. Então era uma pessoa muito relevante na gastronomia e o programa dele era fantástico. Se você nunca assistiu, procure pra assistir, porque ele era realmente genial. Assim. Não conhecia, ele não faz mais. Ele morreu, Ah, tá. infelizmente. É. Beleza. E, gente, última pergunta que eu vou ter aqui pra vocês. Eu só preciso pegar o caderninho ali, por favor. Alex, obrigado. Todo final de episódio aqui, a gente pede pro convidado fazer uma pergunta para o próximo convidado. Tá. Essa foi a pergunta do convidado anterior? Exato. A pergunta do último convidado Ah. foi a seguinte. Olha que profunda. O que te faz seguir em frente? Paixão pela gastronomia. Porque eu acho que, enfim, acho que é paixão. Eu acho que o propósito de ensinar as pessoas a comer bem e compartilhar a mesa, a gente fala muito que a mesa é o lugar que une as pessoas. Então, sentar em volta, bater papo, seja num restaurante, seja na sua casa, você cozinhando pros amigos, une muito. A gente, pelo menos, tem Muito. muitos amigos porque a É gente por isso que a formou gente gosta tanto. de cozinhar. Porque não é só um prato, né? É tudo que envolve o comer, né? Então, foi o que uniu as pessoas, né? Começaram a cozinhar comida aí nas fogueiras, enfim, as pessoas sentavam em volta e começaram a conversar. Então, tem uma coisa antropológica, praticamente, que uniu a comida, uniu as pessoas, né? A cozinha. Então, Então, a gente ensinar as gosta demais pessoas... disso. Eu acho que o ensinar as pessoas
a ter mais prazer de cozinhar pros outros, de às vezes de colocar uma mesa bonita. Dou esse exemplo, às vezes, das pessoas da minha casa, né? Que trabalham com a gente sempre faz questão de colocar uma mesa bonita, mesa posta, e aí ela levou isso pra casa dela também. Ela falou, poxa, hoje em dia eu ponho uma mesa bonita pra sentar com a minha filha, pra gente tomar um café da manhã, pra gente jantar juntas, pra gente estar em volta da mesa, porque é isso. Hoje em dia tá todo mundo tão no celular que a gente poder ter esses momentos em família, em amigos, tá presente é muito importante. E eu acho que a hora que a gente tá cozinhando, a gente não tá no celular, a gente tá ali cozinhando pra alguém, colocando amor na comida. Então acho que isso, se a gente puder passar um pouquinho da nossa paixão pro outro, acho que nosso trabalho tá feito, então. Já teve algum depoimento, comentário positivo, assim, de seguidor de vocês que marcou? Teve uma pessoa no Chile, a gente faz um bolo muito famoso que a gente chama bolo Três Leches. E é uma receita que a gente comeu no Chile, a gente desenvolveu, e é maravilhoso esse bolo. E tinha uma pessoa que se mudou pro Chile com o marido, e ela tava em depressão, porque o marido tava trabalhando, e ela tava numa cidade nova, sem ter o que fazer. E ela viu a receita, e ela começou a fazer a receita. E começou a vender pros amigos. Tipo, o vizinho, ou uma pessoa da frente, fazer um bolo de aniversário. E ela começou a ganhar muito dinheiro e virou o trabalho dela. Ela fazia esses bolos pra vender. E esse bolo Três Leches da Ana era super famoso. E a receita é bizarra de boa. É. E esse aí foi disparado, mais legal. Porque a mulher falou que foi mudança de vida dela. total. Mudou a vida dela. É. Então é muito legal você ver, às vezes, uma coisa tão boba que uma receita que você passa pode mudar a vida de alguém. Então é realmente muito especial a gente ver isso. Que legal. Gente, era isso que eu tinha pra falar com vocês. Estamos, nossa, pontualíssimos no horário. Muito bem. Muito obrigado A gente que agradece. pela conversa. Nossa, foi muito, A muito gente que bacana. agradece o convite, foi super legal. Obrigada. Se vocês quiserem falar aí pras câmeras, falar contato, enfim, como que as pessoas te acham no Instagram, Sim. fique à vontade. Pode falar. Bom, pra achar a gente tem @dopão-ao-caviar, é o nosso Instagram de receitas. A Casa do Pá, que é DUPAC, é o nosso espaço de eventos. A nossa bala de coco é decarli.balas. A gente tem a Lúcia, Drink Lúcia, Drink Lúcia que é a nossa bebida sem álcool, é maravilhosa. e Banana Café. Banana Sampaio. Café e a Cellar Vinhos. Então, só tem isso de empresa, mas tá bom. Só por isso, enquanto. tá bom por já, enquanto né? Tá bom. Bom mas tá trabalho. Perfeito. Bom, vocês me encontram aqui toda segunda-feira ao meio-dia, um novo episódio vai estar saindo. E se você tem um restaurante, precisa aumentar suas vendas, quer profissionalizar o seu marketing, eu sou um dos sócios da Tubis, hoje mais de 100 colaboradores, mais de 400 operações que a gente ajuda no marketing a baterem recorde de vendas. Então é só clicar ali no primeiro link da descrição desse episódio, entre em contato com a equipe da Tubis e a gente vê como que a gente pode te ajudar. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.